Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Digitem um aí, 2 ou 3. Se estiver chegando por aí, por favor. Ah, ok. Valeu, gente. Muito obrigado aí. É porque dá sempre os probleminhas de última hora, né? Então, pô, agora na hora de entrar, aí deu problema aqui na conexão. Mas parece que agora já está o normal. Todo mundo com áudio aí, gente? Muito boa noite aí. Pessoal que está aí. Pessoal fica... Lan House Rio Verde, acho que é o... Tá por aí, Divino, né? Tá desabilitado porque tava desligado por a internet caiu aqui, tá, gente? Então, aqui também acontece isso, ok? Sérgio Santana, não tá ouvindo? Mais alguém sem áudio aí, gente? Ô, Sérgio. Tá tudo mudo, display matão, não tá ouvindo não? Quem é que tá ouvindo aí, gente? Digitem aí se tá ouvindo aí, por favor. Quem tá ouvindo, por favor, digita tô ouvindo, por favor. Aqui normal, o display matão tem que sair, digitem para ele aí, ó. Tem o Sérgio de Valença, na Bahia, e o display matão que estão sem som. Então, por favor, peçam a ele aí, gente, para sair e entrar na sala de novo, ok? Ok, gente? Então vamos lá. Aqui está mudo, vou sair e entrar de novo. Isso, Simone, sai. Tem que ver aí se o som do alto-falantezinho tá habilitado, tá, gente? Que às vezes quando vocês entram, o alto-falantezinho está desabilitado ali embaixo. Aí você não vai ouvir mesmo, tá? Então, mas às vezes é problema da sala mesmo. Pois é, exatamente. Lá fica marcado lá como mudo. Aí fica dando esse problema aí, tá? Assim que você entra, tem que corrigir isso aí. Ok, gente? Então hoje a gente vai falar sobre fontes de alimentação chaveadas de tablets, né? Por quê? Porque é um tipo de problema que vocês vão encontrar aí no dia a dia, tá? No dia a dia da manutenção de tablet, né? Não só de tablet, mas de vários equipamentos, tá? Vocês vão se deparar com o defeito do equipamento não ligar, né? E muitas das vezes esse problema é um problema que é provocado devido a tá com problema. E aí, Simone, chegou aí? Tem som aí, gente? Tá todo mundo com som aí? O som tá chegando bem, tá chegando ruim, tá chegando... Dá para baixar a aula? Não, dá para baixar depois que a aula estiver filmada, o Rodrigo. Você consegue baixar a aula, tá? Depois que o vídeo for feito, depois que for editado, tá, gente? Então não tem como disponibilizar a aula logo depois que acaba. Então o vídeo ele tem que ser editado, tá? Então
Por exemplo, essa aula de hoje vai estar pronta, de repente, para mandar para vocês. Vai estar lá no link da pasta compartilhada, lá do Dropbox, provavelmente amanhã, tá? Amanhã à tarde, se der tempo, tá? No Dropbox sumiu tudo. O problema, sabe o que está ocorrendo, gente? Algumas pessoas estão entrando lá no link de compartilhamento que a gente está tentando deixar lá, e vocês é que estão apagando. Vocês estão apagando o vídeo que eu estou colocando lá, tá? Vocês estão colocando, vocês estão apagando. Tanto é que lá, para mim, que sou o administrador da sala, eu tenho lá, as pessoas que estão entrando lá, provavelmente, gente, é sem querer, tá? Provavelmente vocês estão fazendo isso sem querer, tá? Só que vocês, lá não sei o que vocês fazem lá, que dá lá o comando de deletar, e vocês é que estão deletando. Então, quer dizer, eu vou ter que arrumar outra maneira de mandar esses vídeos para vocês. Eu vou ter que mandar só o link para vocês baixarem. Eu não vou poder mais mandar a pasta compartilhada, tá? Não, lá todo mundo entra, viu, Display Matão? Então, quer dizer, infelizmente, exatamente, acaba apagando, tá? Então, o que acontece, gente? Eu tenho que entrar lá e desapagar tudo de novo. Aí entra um outro lá e apaga de novo. Então, quer dizer, é isso que está acontecendo. Então, eu já estou vendo um outro esquema que eu vou mandar para vocês. Só o link para vocês baixarem. Porque não tem como eu ficar entrando lá toda hora e desapagando o que vocês estão apagando, tá? Então, eu vou restaurar lá agora Você está falando de qual curso? Ah lá, ó. Entrei aqui agora na pasta do curso de tablet, está tudo vazio. Por que está vazio? Está vazio porque alguém apagou. Ó. Eu vou entrar lá agora e vou falar para vocês, ó. Eu vou entrar lá dentro da lixeira, e dentro da lixeira tem o nome de quem apagou, tá? Vou falar só o nome, tá, gente? Mas não é para ofender ninguém, não, ó. Na lixeira, o último que apagou foi tem aqui, José Roberto, tá? José Roberto, Gilberto e Gilberto apagaram os vídeos da pasta de tablet. Então, ó, eu estou restaurando agora tudo de novo, vou restaurar tudo de novo, tá? Por quê? Porque quando vocês apagam, aí tem que ser restaurado. Então, quer dizer, eu estou restaurando agora os arquivos. Ó, eu tenho que entrar dentro da lixeira e restaurar um por um. Então, quem apagou foi o José Roberto, provavelmente sem querer, né? Mas apagou. José Roberto e Gilberto apagaram os vídeos da pasta. Eu estou restaurando agora. É só entrar lá e restaurar. Tá? Eu estou entrando e estou restaurando. Ó. Já está voltando tudo de novo. Só que está trabalho, tá? Então eu não sei se volta logo imediato. Ó. Ó, quem tem o link aí do curso de tablet, do Forshared, entra lá daqui a pouco e vê se não está tudo restaurado agora. Ó, restaurei tudo agora. Tá? Então, mas quem está apagando é vocês mesmo, tá? Então, eu restaurei agora lá, ó, tá tudo. Não restaura imediato não, tá, gente? Daqui a pouco vocês entram lá, já restaurou 1, 2, tá? Depois vocês entram lá e restaura lá e lá o que vocês... Ok? Deixa eu voltar aqui. Faz isso no BGA também tá apagado, ô Display Matão? Pô, cara. Eita ferro. Eu vou ter que arrumar uma outra maneira de mandar o material para vocês aí, gente, porque... Ué, mas no BGA a pasta tá lá, tá, ô Marcelo?
no BGA a pasta tá aqui direitinho, tá? Não tá apagado não, tá? Ô Daniel, esses links são os links do Dropbox, tá? Para quem está fazendo o treinamento, tá assistindo a todas as aulas, tá? Na verdade a gente vai ter que mudar, tá? Porque não dá para me controlar isso. Então tem gente que está fazendo um curso, está fazendo outro, né? Então você pode baixar as aulas que você comprar, tá? Então a gente está mandando o link do Dropbox. Só que o pessoal está entrando lá e está apagando. Então, quer dizer, a gente vai ter que mandar só o link para vocês baixarem mesmo. Porque o pessoal está entrando lá e está apagando. Mas o do outro lá tá... O do BGA tá ok, tá? Ok? Ok, Daniel. Então depois só você me mandar o link, me mandar o e-mail pedindo o link que eu te mando, ok? Ah, entendi, Nuno, entendi. Todo mundo acaba perdendo, né? Acaba perdendo espaço, né? Ah, ok. Então, beleza. Então tem que mandar os links mesmo, tá? Então, gente, eu vou mandar os links, tá? Então, quem tem aí o link aí, aproveita. Quem não tem, tá? Ok, Nuno. Então, vou mandar os links mesmo, tá? Bom, gente, então vamos começar a nossa aula, já um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Solicita por e-mail, tá, Eduardo? Manda um e-mail para mim poder saber, tá? Eu já mandei para um monte de gente aí. Mas eu já te mandei, Rodrigo. É o mesmo link, cara. É o mesmo link. Tá? É o mesmo link. Bom, gente, então vamos falar um pouco sobre fontes chaveadas, tá? Então solicita de novo depois por e-mail, tá, Rodrigo? Vamos falar sobre fontes chaveadas, tá? Fontes de notebook, tá? De notebook não, de tablet. Apesar, gente, que falando de fontes chaveadas, tá? Quando a gente fala de fonte chaveada, na verdade a gente generaliza, tá? Porque um dos defeitos que a fonte dá é não ligar o equipamento. E hoje, se você for analisar, tanto os tablets, quanto os notebooks, quanto os próprios PCs desktop, impressoras, tá? E diversos outros equipamentos eletrônicos e de informática utilizam fontes chaveadas para alimentar os seus circuitos, tá? E o que acontece? Na maioria das vezes, a fonte chaveada, tá? Ela é o causador, tá? Ela é o causador de problema, tá? Ela não deixa o equipamento funcionar, né? Não liga nada, né? Então, um dos primeiros sintomas que o tablet dá e pode ser problema da fonte é o equipamento deixar de ligar. Pode ser um defeito nele mesmo? Pode, né? Mas pode ser um defeito da fonte. Então você precisa saber usar o multímetro, tá? Para poder fazer essas medidas. Então é importante, eu sei que muitos aqui na sala já sabem, porque até já estão participando de outras aulas nossas, né? Mas alguns podem não saber, tá? Então isso é importante a gente mostrar, tá? É importante que para todas as aulas que estão acontecendo aqui no nosso ambiente, todas as aulas você vai precisar usar o multímetro. Então, se você ainda não sabe, se você tem dificuldade de usar o multímetro, tá? Você vai ter que aprender, né? Então, a gente pode... nós temos uma apostila que nós já mandamos para alguns, não sei se todos pegaram. Eu creio até que está lá disponível no fórum, tá? No nosso fórum, tá? Então está disponível lá. Quem não tiver, depois é só me mandar um e-mail que a gente manda de novo, tá? Manda por e-mail. Mas é muito importante, não só que você saiba usar, mas que você tenha o multímetro. Porque é através do multímetro que a gente vai fazer vários reparos, não só em tablet, né? Mas em outros equipamentos também. Para fazer manutenção em notebook, você precisa saber usar o multímetro. Para saber fazer manutenção na placa do notebook, você precisa saber usar o multímetro. Então, ou seja,
O multímetro é um equipamento, né? É um instrumento que a gente vai usar bastante para fazer manutenção em diversos equipamentos, né? Para resolver diversos problemas que nós encontramos aí, tanto em tablet, quanto em notebook, quanto em placas, tá? Então você vai ter que aprender a usar bem, caso você ainda não saiba, tá? Então, por quê? Porque a fonte chaveada, ela é o princípio. Se você pega um equipamento e não está ligando nada, não está acendendo LED nenhum, se não está fazendo nada, pode ser que a fonte esteja com defeito e a bateria já tenha gasto, né? A bateria é uma outra parte do tablet que também nós vamos estudar com alguns detalhes, tá? Por quê? Porque o tablet ele foi projetado para funcionar 3, 4, 5. Tem tablet que funciona com 8 horas, tá? Tem uns da Apple aí que se você, dependendo do que você for fazer, você roda 10 horas com ele, tá? Por quê? Primeiro porque o tablet gasta pouca corrente, né? Então a bateria tem uma autonomia maior, tá? Mas essa bateria ela tem uma vida útil, tá? Então vai ter uma hora que essa vida útil já vai ter se extinguido e se der algum problema na fonte também, o equipamento não vai ligar, não vai acender nada, né? Então a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é utilizar o multímetro para poder medir essa tensão, tá? Então eu queria mostrar agora, antes da gente continuar, mostrar um vídeo, né, falando sobre as fontes de alimentação e depois a gente retoma aí, tá? Então aí quem tem dúvidas sobre o uso do multímetro, sobre como que a fonte funciona, tá? Já vai escrevendo aí as suas dúvidas para que a gente possa depois a gente falar um pouquinho aí sobre isso, tá? Então eu vou passar agora um vídeo que eu fiz hoje para a gente discutir, tá? Bom, vemos aqui algumas fontes chaveadas utilizadas em equipamentos de informática e em equipamentos eletrônicos em geral, né? Temos aqui algumas fontes de notebook, né? Aqui nós temos fonte de tablets, né? Aqui é de outro equipamento, aqui é de impressora da HP, essa daqui é de tablet também, essa daqui de um outro modelo de tablet. Bom, gente, todas essas fontes são fontes chaveadas, tá? Então, se você aprender, né, e pesquisar sobre o funcionamento, os principais defeitos que ocorrem em fontes chaveadas, tá? Você fica apto a consertar qualquer tipo de equipamento, tá, gente? Então aqui a gente está falando de fontes de tablet, né? Mas todas são fontes chaveadas. Então no curso de manutenção de notebook, por exemplo, tem uma aula parecida com essa, né? Onde a gente vai falar também sobre fontes chaveadas, tá? Então o objetivo dessa aula, gente, é mostrar para vocês que se você aprender a fazer o reparo, se você entender o conhecimento, né, tiver o conhecimento de como que funciona, como que se dá o funcionamento nas fontes chaveadas, você fica apto a resolver a maioria dos problemas que ocorrem com elas, né? Então a gente vai ver que a fonte chaveada, normalmente ela é mais leve, porque o transformador, depois a gente vai ver melhor, o transformador, que é esse componente amarelinho aqui, ó, tá? O transformador é um transformador pequeno, ele também é chamado de chopper, porque ele trabalha em alta frequência, né? Nas fontes analógicas convencionais, o transformador praticamente é o que mais pesa na fonte, tá? Uma outra vantagem da fonte chaveada
é que você pode ligar em 220 ou 127, né? Normalmente a maioria delas são bivolt automático, ou seja, você não precisa ligar ou desligar nenhuma chavinha, né? Muitos pensam que a fonte ela é chamada de chaveada porque tem chavinha, mas não é por isso, tá? A gente vai ver que fonte chaveada é porque ela tem um chaveamento de frequência, né? Ela joga a frequência de 60 Hz, que é a frequência normal da tensão elétrica da rede elétrica, tá? E joga para 40 kHz, né? Então essa jogada de frequência de 60 para 40 mil é por isso que ela é chamada de fonte chaveada. Então todas as fontes chaveadas têm esse recurso, tá? Joga uma frequência lá para cima e devido a esse chaveamento, tá? Por trabalhar em alta frequência, os componentes diminuem de tamanho, né? Como o próprio transformador, os capacitores internos, né? E o peso da fonte diminui, digamos assim, ela fica uma fonte mais segura, porque ela tem uma estabilização também automática, ela já é bivoltagem. Então existem várias vantagens em se utilizar fontes chaveadas para alimentar equipamentos, tá? De informática de uma maneira geral. Então, se você dominar o funcionamento e o reparo de fontes chaveadas, você fica apto a fazer manutenção em qualquer tipo de equipamento. Não é só tablet que você está estudando, tá? Então você fica apto em mexer em fonte de notebook e em outras centenas de equipamentos eletrônicos que tem por aí, tá? Então esse é o objetivo do nosso treinamento hoje, é mostrar como que você vai fazer essa manutenção em fontes chaveadas, ok? Então vamos lá. Terminou aí para vocês aí, gente? É isso mesmo, é tela preta, tá? É tela preta, tá? É o final do vídeo. É porque eu demorei um pouquinho, porque às vezes tem gente que tá passando o vídeo ainda, tá, gente? Então, quer dizer, eu tenho que parar um pouco, porque para não trepar, tá? Para não trepar a minha voz com o vídeo que estiver passando em alguns lugares, né? Aí eu tô perguntando antes de passar, tá? Antes de começar a falar, eu tô perguntando antes, ok? Então seria bom vocês, caso quando eu perguntar se acabou o vídeo, vocês responderem ou sim ou não, porque aí se não tiver terminado, a gente espera mais um pouco para ver se termina, para todo mundo andar junto, tá? Bom, gente, então aí, essa primeira parte aí desse vídeo aí, né, falou sobre a fonte chaveada. Então a fonte chaveada, ela é usada em praticamente todos os equipamentos que se tem conhecimento aí, tá? Então o que acontece? Todos os equipamentos de informática, né, tablets, notebooks, impressoras, o próprio desktop, tá, utilizam fonte chaveada, né? Muitos falam, por que é fonte chaveada? É porque tem uma chavinha ali atrás, mas não é, tá, gente? Ela é chaveada, tá, por causa do chaveamento de frequência, tá? Então ela tem um chaveamento de frequência, tá? Tem um chaveamento de frequência e por isso é que ela é chamada de fonte chaveada, tá? Então o que ocorre? Devido a ela ser uma fonte chaveada, ela tem os componentes internos são menores do que o normal, o transformador é menor, o capacitor é menor, tá? Então hoje você consegue a menor fonte chaveada que você consegue ter no mercado, né, de uma maneira geral, são os carregadores de celulares, tá? Os carregadores de celulares são um exemplo típico de fonte chaveada. Esse carregador que você faz a carga do teu celular é uma fonte chaveada. Ali dentro tem transformador, tem o FET,
tem vários componentes ali dentro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de abrir uma fonte de carregador de celular, mas tem um monte de pecinhas. E a fonte do tablet é a mesma coisa, tá? A fonte do tablet tem mais algumas coisas que são maiores, tá? Mas por quê? Porque exige uma tensão maior, tá? Exige uma tensão maior, tá? Então, é uma corrente maior também. Então, quer dizer, é mais do que o celular. O celular já não gasta tanto, o tablet já gasta um pouquinho mais, por isso até que a fonte ela é um pouquinho maior, tá? Mas a gente vai ver algumas fontes que é quase do mesmo tamanho aí de um carregador de celular, tá? Ok? Vou passar aqui o outro vídeo aqui, tá? O vídeo número 2. Quem estiver baixando é o Tablet 9, tá? Que está lá naquela pasta compartilhada aqui da própria sala, tá? Para a gente continuar. Bom, se o sintoma de defeito no tablet é não tá ligando nada, não tá acendendo LED nenhum, se não tá fazendo completamente nada, uma das primeiras coisas que você deve realmente suspeitar é que está havendo algum problema na fonte, né? Então é a primeira coisa, é mais fácil você verificar, né? Então o que você tem que verificar na fonte de alimentação, né? Primeiro, você verificar se tem algum cabo partido, se tem algum problema no conector, né? Às vezes esse conector aqui ele pode apresentar defeito, tá? Ele pode quebrar o cabo em alguma parte. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a medida da tensão. E para fazer a medida da tensão, você precisa saber quanto que você vai medir. Então você tem que primeiro olhar na fonte qual é o valor, né? Qual é o valor que essa fonte tem que ser encontrada. Então você vê normalmente aqui, ó. Então aqui, ó. Tensão de entrada, ó, como eu falei aqui, ó, 100 a 240 volts. Então está dizendo que essa fonte aqui é uma fonte bivolt, tá? Então você pode usar ela tanto na linha de 127 quanto na linha de 220. Mais embaixo nós temos aqui tensão de saída 9 VDC 1500 mA, tá? Então, ou seja, essa aqui é uma fonte de 9 volts, 1500 mA. Esse dado aqui, gente, 50/60 Hz, quer dizer que essa fonte ela foi projetada para funcionar tanto na frequência de 50 Hz, que é a frequência de alguns países aí da Europa, ou também na frequência de 60 Hz, que é a nossa frequência aqui no Brasil, tá? Então, não quer dizer que pode variar de 50 a 60. Ou é 50 ou é 60, tá? Normalmente a frequência da rede elétrica não varia, tá? Não dá variação igual dá a tensão, né? A tensão, em alguns casos, em alguns lugares, você mede, está dando 127. Em outros está dando 120. Em outras cidades dá 110. Em outros dá 115. Então isso aí varia muito, tá? Mas a frequência normalmente é a mesma. Então essa aqui é uma fonte de 9 volts, a maioria dos tablets utilizam essa tensão de 9 volts, tá? Então não quer dizer que seja o padrão também, mas muitos modelos de tablets aí vocês vão encontrar essa tensão de 9 volts. E está dizendo que essa fonte ela fornece 1500 miliamperes, né? Ou traduzindo para ampere é 1,5 ampere, tá? Então você vê que pela corrente que o tablet, de uma certa maneira, ele consome pouco, ele não consome muito, tá? Até porque o tablet, diferente do notebook, não tem nenhum motor, não tem HD, não tem CD, tá? Então não tem nenhum dispositivo que funcione com o motor, como é o caso do HD e é o caso do CD, né, ou do DVD, que precisam de mais corrente para poder fazer o motor funcionar. Então o tablet normalmente não tem motor nenhum, né, e consome menos então do que um notebook normal, tá? E o que você deve aprender a fazer também? É fazer a medida. Então vamos agora fazer a medida
dessa tensão de 9 volts na saída aqui do plug, tá? Então eu vou agora ligar essa fonte na tomada, tá? Pra gente fazer a medida aqui com o multímetro, tá? Para ver a tensão que essa fonte vai apresentar. Então eu vou ligar aqui na tomada e aqui eu vou medir, botar aqui na escala de 20 volts do multímetro e vou medir aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, essa fonte aqui, ela não está dando nada, tá? Então, ou seja, essa fonte aqui realmente ela está com algum problema. Pode ser algum problema no cabo, tá? Pode ser algum problema no cabo, mas pode ser problema também interno lá na fonte de alimentação. Então vamos aprender também agora como que a gente vai fazer para abrir, tá? Para abrir essa fonte, a gente olha aqui, ó, no caso dos notebooks, né? Muitos notebooks têm essa ranhura aqui, você tem que bater, né, com uma faquinha e um martelinho de borracha para poder abrir. Só que essas fontes de tablet, normalmente elas possuem um parafuso aqui debaixo da etiqueta. Então você tem que sempre desconfiar que há esse parafuso embaixo da etiqueta, tá? Então o que você tem que fazer? Você procure uma faquinha, né? E você procure levantar aqui a etiqueta. Então aqui, ó, te levantando aqui a etiqueta, vai ver que embaixo da etiqueta tem um parafuso, olha lá, ó. Tá? Então embaixo da etiqueta tem um parafuso, você tem que pegar uma chave Phillips, uma chave de fenda, e agora você tem que tirar esse parafuso daqui para poder abrir a fonte. Então aqui, ó, nós abrimos a fonte. O que nós encontramos aqui na fonte, ó? Diversos componentes aqui, tá? E esses componentes, todos eles podem apresentar defeito, né? A primeira coisa que a gente deve fazer é medir a continuidade, gente, desse cabo aqui, ó. Aqui é a saída que vai lá para o tablet, né? Aqui é a parte que vem da rede elétrica, tá? Então uma coisa fácil de se fazer é medir a continuidade daqui lá para outra ponta, tá? Que é esse lado aqui, tá? Então vamos pegar o multímetro, colocar na escala de bip. Testar o bip dele. Tá, beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai medir, para medir a continuidade, para saber se o cabo tá bom. Você vai medir daqui da plaquinha da fonte até um dos lados aqui. Ó, então aqui, ó, tá dando, é o fio preto. Não, é o fio preto. Tá dando com a parte de fora do conector. Então vamos medir agora o fio vermelho.
também está dando com a parte de dentro do conector, tá? Alguns conectores desse aqui, gente, às vezes não dá para você fazer essa medida aqui por fora, tá? Às vezes você tem que colocar um pedacinho de solda ou um pedacinho de terminal de capacitor para poder alongar isso aqui. Se você vê que não dá para medir, gente, não force a entrada não, porque a ponta do multímetro pode danificar a parte interna do conector. Então, aqui nesse caso desse conector até dá, tá? Mas existem conectores que não dá. Então, procurem fazer isso. Então, verificamos aqui que o cabo tá legal, tá? Não tem problema nenhum no cabo, tá? Então, a parte do cabo tá legal. Então, provavelmente é algum defeito aqui nessa fonte mesmo, tá? Então, ó, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é verificar se a fonte tem fusível. Eu estou vendo que aqui tem um fusível aqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, vou ver se eu consigo apontar aqui para vocês, ó. Ó, é um fusível de vidro, tá? Ele tá aqui, ele tá logo na entrada da alimentação aqui, ó. A alimentação, esses dois fios pretos. E tem um fusível aqui, tá? Um fusível de vidro. Eu vou medir ele agora para saber se esse fusível está bom ou não. Então vou medir o fusível. Ó, botei de um lado do fusível e botei do outro lado do fusível. Ó, o fusível está aberto, gente, tá? O fusível está aberto, então temos que proceder com a troca do fusível, porque é o fusível que está causando o problema de não ligar, tá? Agora, e se não fosse o fusível? Se não fosse o fusível, nós temos aqui o transistor MOSFET, tá? Que também dá bastante defeito na fonte de alimentação. Toda fonte de alimentação chaveada possui um transistor MOSFET. Então é muito importante que vocês aprendam a medir bem o transistor MOSFET, porque ele é um dos componentes que mais trabalha na fonte de alimentação. Então chega uma hora que ele queima, tá? Então a maioria das fontes de alimentação, o componente que mais dá defeito é o transistor MOSFET. Então você não meça esforços em aprender a medir o transistor MOSFET. Temos aqui o capacitor principal, que é o maior capacitor que tem na fonte, tá? Toda fonte chaveada tem um capacitor principal e esse capacitor é o maior capacitor que tem numa fonte. Então qualquer fonte que você abrir, ó, por exemplo, aqui tem um exemplo de uma outra fonte, tá? Sem eu procurar muito, eu já sei quem é o capacitor principal, ó. É esse aqui, ó, tá? Então esse aqui é o capacitor principal, tá? Então por quê? Porque ele é o maior capacitor que tem dentro da fonte. Esse capacitor principal, gente, ele apresenta também problema de estufamento e de perda da capacitância. Então é importante você saber também medir ele, usar um aparelho chamado capacímetro para medir capacitores, tá? Para medir a capacitância de capacitores, tá? Então é um outro componente que dá muito defeito também nas fontes de alimentação, tá? Então esse transistor MOSFET, muitas das vezes ele vem preso a um dissipador de calor, ó. Está dando para você ver aí, ó, mas esse dissipador de calor aqui normalmente é onde vem preso o transistor chaveador, que é esse MOSFET, tá? Aqui tá com um pedacinho de dissipador, mas é muito pequeno, não dá para você ver, tá? Mas esse transistor é o que mais dá problema na fonte chaveada, ok? Bom, gente, digita 1 se estiver me ouvindo aí. Ah, ok, beleza. Bom, gente, então vimos aí, tá? Vimos aí
um dos métodos de se abrir a fonte e de fazer algumas medidas, tá? De se fazer as medidas, tá? E o que acontece? O que acontece? É importante você ter um multímetro que tenha o bip, tá? Que tenha o bip, tá? Para que você faça, você não precisa ficar olhando, né? Lá pro visor do equipamento, tá? Então é importante vocês ter um multímetro que tenha bip para que você possa fazer essas medidas, tá? Para que você possa fazer essas medidas de maneira que você não precisa ficar olhando lá para a tela do equipamento, tá? Então essa é uma das vantagens do multímetro que tem bip, né? Ali naquela escala de continuidade, tá? Todas as fontes são chaveadas, tá, o Rodrigo? Na verdade, hoje, gente, é muito mais barato para o fabricante botar uma fonte chaveada do que botar uma fonte pesada. Porque se você for analisar, em termos de custo, o preço do cobre, tá, e de outros materiais que são usados nas fontes analógicas, é muito mais barato hoje para o fabricante colocar uma fonte chaveada, que inclusive tem uma confiabilidade maior, do que colocar uma fonte analógica, tá? Então hoje quase ninguém mais usa aquelas fontes analógicas, aquelas fontes pesadas, tá? Então praticamente hoje se utiliza, em muitos equipamentos se utiliza a fonte chaveada, ok? Então é muito importante que você saiba como que ela funciona, tá? Sedex é mais barato, como está falando o Roberto aí. Você vai mandar uma fonte dessa para um outro lugar, você vai mandar uma fonte, analógica, vai dar o dobro ou o triplo do valor que daria de uma fonte chaveada que pesa bem menos, tá? Então realmente, como lembrou o Roberto aí, no transporte é bem mais barato também, tá? Então vimos aí como que é muito comum queimar aquele fusível interno, tá? Aquele fusível interno às vezes dá problema, tá? Então aqui, ó, alguns sintomas, tá? Que apresenta o tablet. A tablet não liga nada. Não liga nada quer dizer que não acende LED nenhum, que não dá nenhum movimento, fica tudo morto na hora que você tenta ligar o equipamento, né? Então verifique na etiqueta de indicação da fonte as especificações de tensão. Utilize um multímetro na escala DC e veja na saída da fonte se está de acordo com a tensão especificada para o tablet, né? Então você tem que aprender a ler aquela etiqueta ali embaixo ali. Leu aquela etiqueta ali embaixo, você viu lá 9 volts ou a tensão que for, né? Você vai fazer aí a medida, né? Pode ser que a fonte esteja com um problema. Agora, outro defeito que ocorre também em tablet é um defeito comum que também acontece em notebook, tá, gente? Aquele conector onde você encaixa o conector que vem da fonte, é comum dele quebrar, tá? É comum ele quebrar. E se ele quebrar, aquele fêmea que fica lá soldado na placa, também vai dar o mesmo problema, né? Então, quer dizer, você na hora de testar, você pode forçar um pouquinho ali o conector, para ver se forçando ali ele começa a ligar. Se ligar, você tem certeza de que o problema é ali no conector interno do tablet, e de qualquer maneira você vai ter que desmontar para poder tentar ou ressoldar, né? Ou substituir aquele conector interno ali, tá? Pergunta, gente. Simone, a fonte com conector magrinho, achatadinho. Como verificar a tensão desse tipo de conector? Ô Simone, ó, pode usar essa sugestão que o Rodrigo de São Paulo aí deu, tá? Colocar uma agulha. Ou você pode já ter uma ponta de multímetro, tá? Isso aí eu até aconselho você fazer, gente.
você comprar um par de ponteira de multímetro e você adaptar ali na ponta desse multímetro agulhas, tá? Por quê? Porque essa ponteira com agulha na ponta, né, que você deve enrolar um fiozinho e soldar para a agulha ficar bem presa ali na ponta do multímetro, essa ponta modificada você vai usar para fazer análise de placa. Quem tá fazendo o curso de manutenção de placa aí, tá? E no tablet também, você vai ter lugares, de repente, para que você vai ter que medir, que a ponta da ponteira do multímetro é mais grossa do que o terminal que você vai medir. Então você pode provocar um curto, tá? Então é importante você ter uma ponteira dessa modificada, tá? Para poder colocar nesses lugares, para colocar nesses conectores magrinhos aí que a Simone está falando, tá? Então é importante, tá? A gente fazer isso, tá? Depois a gente mostra isso aí, tá, Nuno? Vamos fazer uma videoaula mostrando como que você faz isso. Você vai ver que é uma coisa bem simples de se fazer, tá, gente? Para quem ainda não sabe, é uma coisa bem simples de se fazer. Você botar uma agulha na ponta da ponteira, aí você enrola um fiozinho, descasca um fio de qualquer, enrola para prender a agulha na ponteira, na ponta da ponteira, e depois você vem com solda e você solda. Então quer dizer, aquela agulha vai ficar soldada ali na ponta da ponteira. Você pode até botar um espaguetezinho térmico só para poder proteger, né? Então você pode botar um espaguete térmico para proteger e ficar só a pontinha da agulha, né? Então evita até de você dar curto quando você for fazer outras medidas na placa eletrônica, tá? Fica uma pontinha bem fininha, ok? Alguma outra pergunta aí, gente? Tá, então vamos prosseguir, ó. Então, verifique se o conector de tensão de entrada do tablet tá ok. Ele costuma quebrar internamente e causar esse sintoma. Nesse caso, o tablet deverá ser desmontado em laboratório de manutenção e a sua placa deverá ser reparada com a troca desse conector, tá? Mais uma vez, gente, é muito importante que você comece, se você vai trabalhar com manutenção de tablet, é bom que você comece a fazer a mesma coisa que você já faz aí, quem já trabalha com notebook, comprar notebook com problema, comprar tablet com problema, tá? Por quê? Algumas peças você não vai encontrar no mercado, tá? Então eu sei que às vezes vocês vêm fazer curso e perguntam, mas onde vende peça? Onde não vende peça? Gente, olha só, fornecedor de peças, tá? Só vai existir a partir do momento em que tiver um monte de equipamento dando problema no mercado, tá? Nenhum comerciante vai abrir uma loja hoje para vender peças de tablet. Por quê? Porque eles estão começando a dar defeito agora, tá? Então a demanda de peças ainda é pouca, ainda é baixa. Então você que faz o curso de manutenção, é importante você se preocupar com isso, mas você não pode ficar assim, só na mão do comerciante. Você tem que ver quais são os equipamentos que você vai dar manutenção e de repente você começar a comprar também. Eu já cansei na época, quando eu comecei a trabalhar com impressoras, não tinha ninguém vendendo peça de impressora, tá? Então eu já cheguei a comprar impressoras novas para desmontar e tirar as peças. É lógico que eu comprava aquelas que tinha mais no mercado. Aquelas HP 600, por exemplo, eu cansei de comprar ela nova, desmontar ela toda, e eu vendia as peças dela, eu fazia mais do que se fosse vender ela montada. Notebook é a mesma coisa. Alguns anos atrás, quando nós começamos a trabalhar com notebook, eu fiz a mesma coisa. Eu cheguei a comprar alguns notebooks novos, mais da HP e da Acer, né, que tinha bastante no mercado, desmontava, vendia placa, vendia memória, vendia fonte, vendia tela, vendia tudo. Notebook vai ser a mesma coisa, cara. Então eu já estou comprando. Então
Se o cliente aparece e não quer consertar o tablet porque achou caro, porque tem outro mais barato no mercado, eu compro, dou um dinheiro, pô. O tablet funcionando novo está custando 400, 500 reais, eu dou 80 reais, 100 reais, até 100 reais eu já dei num tablet parado, porque só a tela, depois eu vendi, já paguei o preço dele, tá? Do que eu paguei, tá? Então você que trabalha com manutenção, você deve correr atrás de fornecedor, mas você não deve ficar só na mão dele não, tá? A tela eu vendi trocado num outro tablet, eu cobrei 130. Então eu paguei 100 no tablet todo e já só a tela eu já paguei o preço dele, tá? Então, e tem gente aí no Mercado Livre aí vendendo aí, gente, peças de equipamentos. O cara só trabalha com venda de peça, ele compra equipamento velho ou então novo mesmo, desmonta e ele consegue apurar o dobro ou o triplo do preço do equipamento, tá? Isso aí é uma atividade já antiga, tá? Então vocês têm que aprender com eles. Tem gente aí que nem trabalha com manutenção, mas trabalha vendendo peça, tá? Então é isso que eles fazem, ok? Então é isso, tá? A peça de tablet ainda é hoje uma dificuldade. Você já acha a tela, já acha algumas pecinhas, tá? Mas tem peça que você não vai achar. Bom, gente, aqui nós temos o estágio da fonte chaveada, tá? Aqui no início nós temos a tensão de entrada, né? É uma tensão alternada. Logo depois, essa tensão alternada ela passa num retificador em 4 diodos retificadores. Passou o slide para vocês aí, gente? Vocês estão no slide... Qual slide que vocês estão? Estágios da fonte chaveada, passou? Tá todo mundo aí nesse estágio aí? O que, Edivaldo? O Eric? Não entendi esse 1. 1 é o que? Significa o que? Tá no estágio da fonte? Ah, ok. Bom, gente, então olha só. Só fazendo os contatos aí, né, Alan? Ó, Alan, olha, tem o Leandro aí de Rondônia aí, tá do teu lado aí. Tem o Edivaldo aí do Acre. Tem outro aí, acho que tem outro de Rondônia aí, tá? Bom, gente, então, ó, aqui nesses estágios da fonte, depois me dá minha comissão, hein, o Alan? Olha só. Temos aqui na saída entrou na fonte, entra uma tensão alternada, tá? Entra uma tensão alternada, como tá aqui. Ah, mudou aí o slide sem querer, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, gente, aqui, ó, é o estágio da fonte de entrada, tá? Aqui, depois que ele passa no retificador, os retificadores são feitos por diodos, tá, gente? A função do diodo na fonte de alimentação é retificar a tensão alternada, ou seja, cortar o ciclo negativo e deixar só o ciclo positivo, tá? Ok? Então, gente, depois que passa pelo retificador, passa no filtro, no capacitor principal, ó. A função do capacitor principal, gente, é essa aqui, ó. É o terceiro estágio, tá? Então, o que acontece? A função do capacitor digamos assim, é filtrar essa tensão que aqui subia e descia, ó. Aqui sobe e desce. Quando passa pelo capacitor, a tensão fica praticamente quase que contínua. Olha aqui, ó. Tá? Fica dessa maneira aqui. É por isso que quando
o capacitor principal apresenta problema, a fonte de alimentação deixa de ligar. Sabe por quê? Porque ela volta a ficar subindo e descendo de novo aqui a tensão, ó. Volta a ser do jeito que está aqui, ó. Então, isso aí, gente, trava o funcionamento da fonte de alimentação. Tá? Então, isso aí trava o funcionamento da fonte. É por isso que nas fontes de alimentação, você tem que sempre ver o capacitor principal. É uma das peças que dá bastante defeito, tá? Logo depois que passa pelo capacitor principal, essa tensão é jogada no chaveador. Depois a gente vai ver mais lá na frente que tem um diagrama eletrônico da fonte chaveada, tá? Eu quero só que vocês entendam aqui os estágios, tá? Então essa tensão que sai do filtro, ela sai uma tensão contínua, tá? Só que ela é injetada no chaveador. Aí o chaveador faz esse quarto estágio aqui, ó. O chaveador faz essa tensão ser chaveada numa frequência de 40 kHz. Ou seja, é alta frequência. Aqui que a tensão é jogada de 60 Hz, que aqui era 60, ó. Aqui é 60 Hz. E é jogada para uma frequência de 40.000 Hz. Então isso aqui é que se chama chaveamento. É por isso que a fonte é chamada de fonte chaveada. Porque ela sai de uma frequência de 60 Hz, que é esse estágio inicial aqui, e é jogada para 40.000 Hz, que é feita por esse chaveador aqui. Tá? Qual é o slide que você está aí, Edivaldo? Ó, passou aí estágio da fonte, Edivaldo? Tá em estágio da fonte? Ah, ok. Então nesse quarto estágio aí, tá? Nós estamos no circuito chaveador. Sintomas. Estágio da fonte. Gente, quem é que está sem som aí? Digitem 3 aí para mim, por favor. Quem está com som aí? Digitem 3 para mim aí, para me saber que vocês estão com som. Ah, ok. Bom, tem alguém que está reclamando que está sem som aí, tá? Mas aí tem que sair da sala e voltar de novo, ok? Ó, o Júnior, o Webtech, digita para ele aí, gente, por favor, para ele dar uma saída e voltar de novo, tá? E tomar um café e voltar, porque aí é problema lá da conexão dele, tá? Obrigado aí, ô Divino, tá? Todo mundo aí nos estágios da fonte, né? Depois do estágio do chaveador, que é o quarto estágio, essa tensão aqui, gente, tá? Essa tensão aqui, ela é jogada no transformador, tá? Então aquele transformador que ele caiu, ele reduziu de tamanho, ele é pequeno justamente porque ele trabalha com alta frequência, tá? Então o transformador que trabalha com alta frequência, ele é chamado de chopper, tá? Então entra essa alta frequência aqui e do outro lado do transformador sai essa tensão aqui, ó. Sai uma tensão menor, tá? Porque a função do transformador é reduzir a tensão. A tensão que eu tenho aqui, gente, qual é a tensão que eu tenho aqui, hein? Queria que vocês me ajudassem aí, hein? Olha só. A tensão alternada que entra é 127 volts, tá? Essa tensão entra de 127, aqui na saída do retificador, eu tenho aqui essa tensão aqui. Aí, qual é a tensão aqui na saída do filtro, hein? Quem é que pode me ajudar aí? Aqui no filtro,
Qual é a tensão que é contínua aqui, hein? O que vocês acham? Na opinião de vocês, podem chutar. Ninguém vai ver não, tá? Ninguém vai ver vocês errarem não, tá? Olha só, o Divino falou 20. Não é 20, o Divino, sabe por quê? Porque ainda não passou em nenhum transformador, então não tem como reduzir, tá? Na saída do filtro não tem como ser 20, tá? Na saída do filtro pode ser 170, que o André falou, pode ser 170, pode ser 110, também poderia. Pode ser 179, como a Simone está falando. 12 não pode ser. Tensão baixa, gente, aqui em cima ainda não existe, tá? A tensão baixa só vai sair aqui no 5º estágio, tá? A tensão baixa só vai sair no 5º estágio, tá? Por que no 5º estágio? Porque é a saída do transformador, tá? Então, a tensão baixa só vai sair aqui no 5º estágio. Então, na parte de cima é tensão alta ainda. Então, a tensão aqui nesse ponto aqui, tá? Na saída do filtro, é uma tensão, tem que ser 110 ou 127, pois é a mesma voltagem da entrada, só que limpa e contínua, né, Nuno? Eu concordo com você, Nuno, mas presta atenção, uma coisa aqui que alguns de vocês aí devem saber e outros não. E quem já participou dos nossos cursos, como a Simone, né, Simone? A Simone sabe, né? Tanto é que ela acertou. Mas por que a tensão aqui... Por que a tensão aqui é 179, hein? Tem um porquê. A tensão aqui, gente, é 179 volts, tá? Aí você pergunta, ué, mas por quê? Por que não é 115, como falou o Nuno? Tá? Por que não é 127, como falou o Nuno? Não é que você perdeu, Nuno, é porque você ainda não participou dessa aula, tá? E alguns aqui também não. A tensão aqui, gente... a tensão que vai sair aqui no filtro é a tensão de pico aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. A tensão aqui de pico não é 127. A tensão de pico de uma tensão alternada é uma tensão, ela é calculada. A tensão alternada é mais ou menos nessa faixa aqui, ó. É nessa faixa aqui, tá? E essa é a tensão alternada. E para calcular a tensão de pico de uma tensão alternada, multiplica pela raiz quadrada de 2, né? A raiz quadrada de 2 é 1,41, tá? Então, 1,41 vezes 127 dá 179, tá? Então, por isso que a tensão aqui na saída do filtro é 179 volts. Então, quando você for fazer manutenção de fontes chaveadas, uma das primeiras coisas que você deve medir é a tensão em cima do capacitor principal, nos dois polos dele, no positivo e no negativo. E a tensão que você deve encontrar ali é 179 volts. Não é alternada, Simone. Não é alternada porque já passou pelo retificador, tá? Você tem que medir na escala de contínua, tá? Isso aí é um outro exercício que vocês têm que fazer, tá, gente? Vocês têm que fazer esse exercício de depois que passa pelo retificador, você tem que mudar a escala do multímetro, tá? Já passou pelo diodo, então pode variar, né? Como o André tá falando aí, gente. Por que pode variar, hein, André? Porque a tensão nunca vai ser 127, né? Então você também respondeu correto, André. Também pode ser 170, porque a tensão em cima do filtro, gente, vai ser a que você medir na entrada, tá? Vezes 1,41, tá? Vezes 1,41. Então, às vezes vai dar... Às vezes não vai ser 127, porque 179 é a conta que a gente faz multiplicando 127 vezes 1,41. Mas só que nem sempre você mede 127.
Então você tem que ver qual a tensão da sua tomada. Em alguns lugares você vai medir 115, em alguns lugares você vai medir 120, em outros lugares vai ser 117, tá? Então você tem que pegar esse valor que você encontrar no multímetro e multiplicar por 1,41. Aí sim você vai encontrar a tensão que você deve medir em cima do capacitor principal. Tá, gente? Então, na hora de fazer análise de placa, uma das primeiras medidas é medir a tensão em cima do capacitor principal. E essa tensão tem que ser igual ao resultado da multiplicação que você fez. 179,09, viu, Simone? Ó. Aí, ó, o Divino tá te corrigindo aí, ó. Não é só 179 não, é 179,09. Ok, gente? Tá? Então essa é a tensão que você vai encontrar em cima do capacitor principal. Agora, na saída do transformador, você vai encontrar essa tensão aqui embaixo, ó. Essa tensão aqui embaixo, na saída do transformador, gente, volta a ser alternada de novo, olha lá, ó. Ela já volta a ter positivo e tem negativo. É por isso que na saída da fonte, do transformador de uma fonte chaveada, você tem um outro retificador, que a gente chama de retificador secundário. Tá? Então na fonte chaveada, você vai ver que na saída do transformador tem um outro retificador para retificar de novo a tensão. Só que a tensão que sai aqui na saída do transformador já é uma tensão mais baixa. Por exemplo, se for uma fonte de 12 volts, a tensão que vai sair ali já é uma tensão de 12 volts, de 10 volts mais ou menos. Tá? 10 volts. Por que 10 volts? Porque depois que você retificar, você vai ter que jogar aquela fórmula de novo, vezes 1,41, aí vai dar os 12 volts, vai dar sempre um valor um pouquinho a mais. Tá? Então, gente, a tensão que sai aqui na saída do transformador, tá? O chaveador é o MOSFET, né, o Nuno? Lá no primário do transformador, o agente responsável em fazer o chaveamento da tensão, tá? É o MOSFET, tá, gente? Então esse MOSFET lá no primário do transformador é que queima bastante, porque ele trabalha bastante, tá, gente? Então, depois de um certo tempo, esse MOSFET é comum ele queimar, tá? Então, depois do capacitor principal, o outro componente que dá bastante defeito é esse MOSFET aí do primário. No secundário do transformador, nós encontramos um retificador secundário, tá? E também encontramos capacitores no secundário. Esses capacitores no secundário têm a função de limpar a tensão, como está aqui, ó. Então, na saída, nós vamos ter essa tensão aqui, ó, limpinha, de 10 volts aí, que é o exemplo. No caso da fonte do tablet, que é 9 volts, né? É um pouco diferente só o valor, tá, gente? Na verdade, os transformadores são feitos, são calculados, gente, para cada caso, tá? Por exemplo, a fonte do notebook é 19 volts. Então, o transformador, as espiras internas dele é calculado para que no secundário dê 19 volts. As espiras do transformador do desktop, por exemplo, são calculados cada espira para dar 12 volts, para dar 5 volts, para dar 3,3. Então, cada fonte de alimentação tem um cálculo diferente para o transformador, tá, gente? Ok? Ó, o Cobb Quiros usa uma fonte de 5 volts. Ó. O Nuno está falando aqui que, apesar da gente ter falado que muitos modelos usam 9 volts, mas vai ser igual ao notebook, tá, gente? Às vezes o fabricante do tablet vai escolher uma outra tensão. Então não é uma coisa que é padronizada 100%, tá? Então a fonte chaveada funciona dessa maneira. Alguma pergunta aí, gente? Alguma dúvida sobre esses estágios da fonte aí, por favor?
capacitor principal faz isto. O capacitor principal é o que limpa, é o que praticamente ele filtra a tensão lá no primário, tá, ô Divino? Então a função dele é essa. BAC 874 é bom? É bom. É bom. Bom, passar aqui para o próximo. Então, gente, ó, mais uma vez mostrando aí o multímetro, tá? Quem tem dúvida aí do uso do multímetro, é importante que você tire as dúvidas. Aqui nós temos o multímetro, aqui a escala de DCV, de ACV, quer dizer, aqui do lado esquerdo a escala de DCV, tá? Aqui nós temos a escala de diodos, que é a escala que também que a gente chama de escala de medida de continuidade. Tem algumas escalas, gente, que no multímetro quase a gente não usa, tá? Então é importante depois você aprender a usar bastante as que são mais utilizadas, tá? Aqui o multímetro sendo usado para medir a escala de tensão, tá? Tá medindo aí uma fonte de 220 volts, tá? Olha, Rodrigo, olha só, o que o Rodrigo perguntou. Para testar o capacitor principal, precisa retirar ele? Depende do que você vai tirar, tá? Vai testar, tá, Rodrigo? Se você for testar a tensão, que eu falei, né, que a gente deve encontrar 179 volts contínuos em cima dele, você não vai precisar tirar ele, tá? Mas vamos dizer que você está suspeitando de que esse capacitor esteja ruim. Aí você vai ter que ter um capacímetro, tá? Para poder medir ele. Aí nesse caso você tem que tirar ele fora, tá? Como está falando o Nuno aí, tá? Então, os componentes, gente, é bom que a gente, para você ter certeza de que o componente tá bom ou não, você tem que tirar e medir ele fora, tá? Simone, ele tem que estar alimentado se você for medir a tensão, tá? Se for medir a tensão, que é os 179 volts, o capacitor tem que estar no lugar, porque você não vai conseguir medir ele fora, medir a tensão dele fora, tá? Então, para medir a tensão, para ver se ali está chegando 179 volts, você vai medir com ele ligado e com ele no local. Agora, para medir o componente em si, para ver se o componente está ruim ou não, você suspeita que ele está ruim, então tem que medir a capacitância, tem que tirar ele fora, tá? Agora, como está lembrando o Edivaldo aí, tá? Quando você for tirar qualquer capacitor, gente, ou quando você for fazer qualquer medida na placa, tenha cuidado com os capacitores eletrolíticos, tá? Porque se eles estiverem carregados, eles podem queimar o multímetro, pode queimar o instrumento que você estiver utilizando, tá? Então, você tem que descarregar. Como é que você pode descarregar ele? Você pode fazer um descarregador, tá, gente? Como é que você faz um descarregador de capacitor? Tem gente que dá curto direto, mas esse curto direto não é aconselhável, tá? O ideal é que você coloque 5 resistores em série de 1K cada um, e na ponta desses resistores você solde lá uma ponteira de multímetro preta e do outro lado uma ponteira vermelha. Pronto, você fez um descarregador de capacitor. Isso evita que ao descarregar você queime alguma outra coisa, tá? No caso da tensão de pico em 220, é o mesmo caso de 127, é o mesmo caso você multiplicando, tá, o Leopoldo de Cuiabá? Você vai pegar 220, acho que até o Hanamiel tinha falado isso antes. Você vai pegar 220 e vai multiplicar por 1,41 e você vai ver a tensão que você tem que encontrar na saída, tá? Ok?
Quanto menos tirar componente, melhor, mas nem sempre, se você não tirar, Roberto, se você não tiver muita prática, você acaba não conseguindo saber quem está ruim, né? Olha, o Edivaldo, para descarregar capacitor, ele usa um resistor de 1K de 20 watts com 2 garras jacaré na ponta, ó. Beleza, tá? Então, ó, é uma outra sugestão aí do Edivaldo do Acre. Pegar um resistor de 20 watts e botar a garra jacaré em cada ponta para você descarregar o capacitor, tá, gente? Então você tem menos problema de danificar mais ainda a placa, ok? Aí, ó, medindo uma bateria, já está na escala de medida de tensão DC, tá? Já está na escala de tensão DC. Aí a medida de resistores, tá? Como é que você faz leitura de resistores? Tem o código de cores e o código de impresso no resistor, tá? Encosta no braço do colega, pode ser, né? Na ponta da língua, Tá, gente? Então depois, quem não tem aí esses conhecimentos básicos de eletrônica, seria bom baixar lá a nossa apostila lá no fórum, tá? Que isso aí já são coisas repetidas. Aí são formas de você medir o resistor, tá? Quando ele tá bom, quando ele tá ruim. Depois, quem tiver alguma dúvida aí, a gente pode esclarecer mais tarde, tá? Aí nós temos os tipos de fusíveis que nós vamos encontrar em fontes de alimentação. Em muitas nós vamos encontrar o fusível de vidro, mas em fontes de notebook e em algumas fontes de tablet, o tipo de fusível pode ser esse aqui, ó. Em placa-mãe, a gente também encontra desse tipo de fusível aqui, tá, gente? Para aproveitar o embalo, tá consertando uma fonte aí, Roberto. Beleza. Então, ó, cuidado para não seguir a sugestão do Nuno aí e testar na ponta da língua aí, hein? Às vezes na brincadeira a gente... Aqui, gente, tem um exemplo de uma fonte analógica, tá? A fonte analógica, logo na entrada nós temos um transformador. Essa é uma diferença básica, ó. A fonte analógica, gente, ela trabalha com a frequência de 60 Hz da tensão da rede elétrica. A rede elétrica tem uma frequência de 60 Hz. Então, esse transformador aqui, para trabalhar com 60 Hz, ele acaba sendo um transformador grande, tá? E com muitas espiras, tá? Então, as espiras acabam tendo que ser grossas, tá? Então, quando você trabalha com baixa frequência, que é 60 Hz, a fonte ela é chamada de fonte analógica, tá? E acaba sendo uma fonte grande, como é o caso desse exemplo aí, desse esquema aí, tá? Ok? Então aqui está a forma de você medir fusível, né, na escala de bip, né? Se não mexer ou se não der barulho é porque ele está aberto. Se ele bipar, um outro componente que nós vamos encontrar em fontes de alimentação, de tablet e de notebook, gente, são as bobinas, tá? Normalmente a gente vai encontrar esse tipo de bobina aqui embaixo, tá? Essas bobinas aqui de cima a gente já viu na aula de placa, mais usadas em placas, tá? Em placas mãe. Essas aqui de baixo que você acaba vendo o enrolamento, a gente já vai ver algumas em fontes de alimentação. Elas são usadas também para trabalhar junto com o capacitor e trabalhar na filtragem da tensão, tá? Bobina dá muito pouco defeito, tá, gente? Dá muito pouco defeito, a não ser que seja defeito de solda fria, tá?
Mas tipo assim, queimar a bobina ou torrar a bobina, vai ser muito difícil você ouvir isso, tá? Então não é muito comum acontecer isso, tá? Mas que tipo de defeito, o Geraldo? Provavelmente a bobina estava solta, né? Ou com solda fria, né? Pois é, dá esse problema, né? Olha só, o Beto aí tá falando também, ó. Quando a bobina cai, quando a solda, a fonte cai, é comum às vezes quebrar a solda da bobina, né? Então isso aí pode ocorrer também, tá, gente? Mas dela mesmo estragar, dela queimar, não é comum acontecer isso não. Ó, o William também já pegou por causa de queda, né? Então acontece isso aí. Ok? Aí a maneira de você medir as bobinas, também na escala de resistência ou na escala de continuidade, dá para fazer o teste. Tá? E a maneira de você medir ela, tá? Aqui os capacitores, né? O capacitor usado em fonte é mais esse daqui, ó, que é o eletrolítico, tá? Apesar que a gente pode encontrar em fonte de notebook, em algumas fontes, nós encontramos capacitores cerâmicos também, tá? Em algumas fontes nós encontramos capacitores cerâmicos. Aqui exemplos de capacitores eletrolíticos que a gente acha em fontes. Todo mundo aí baixou a apostila de eletrônica básica, gente? Tanto a nossa como aquela que a Simone disponibilizou. Tá? Seria interessante quem ainda não baixou aquelas apostilas, que baixem, tá? O Jefferson, de Caruaru, Pernambuco, lá no nosso fórum, Clube dos Notebooks.forumeiros, viu, Geraldo? www.clubedosnotebooks.forumeiros.com. Quem puder digitar aí, por favor, digitem aí, para quem ainda não conhece o nosso fórum. Ok? Nuno tem o da Simone do fórum. Tá lá no fórum, acho que tem lá o Simone. Acho que o Daniel, professor Daniel, acho que colocou as duas lá no fórum, tá? Mas quem quiser... Ok, gente? Então não deixem de... o Geraldo e Jefferson de Caruaru, que falou que ainda não tem. Se não quiser baixar lá do fórum, manda o e-mail aí para Simone. E a Simone manda para vocês aí, ó. Ela vai cobrar, hein? Brincadeira, hein? Tu paga caro, né, o Geraldo? Tá certo. Tá, gente? Então todas essas medidas aí é importante vocês verem lá na nossa apostila, tá? E na apostila que a Simone também disponibilizou, tem muitas informações dessas aí, gente, tá? Então é bom que vocês baixem a apostila, que vocês leiam, que vocês comam a apostila com os olhos, gente, porque vocês vão aprender muita coisa e depois você vai ver que é tudo bobeira, é coisa simples, é coisa fácil de aprender, coisas que às vezes você pensa que é difícil e é bem fácil de aprender. Você não precisa saber fazer conta, matemática, usar fórmula não, mas é só usar as medidas que você aprender a fazer, tá? Você não vai ter muita dificuldade, tá?
Aqui nós temos exemplo do diodo, tá? Funcionamento do diodo, polarização de diodo. Testando os diodos, como é que você testa o diodo. Aqui o MOSFET, tá, gente? É muito importante que vocês aprendam bem a medir MOSFET. Por quê? Porque o MOSFET, o FET, vai dar problema tanto na fonte quanto na placa-mãe do notebook, do desktop, do tablet, tá? Então é muito importante que vocês aprendam a medir FET, tá? Porque nós vamos encontrar FET na placa da fonte de alimentação, nós vamos encontrar FET na placa-mãe do tablet, tá? E um monte de outras placas eletrônicas, tá? Um monte de outras placas eletrônicas vocês vão encontrar FET. Então, quem tem dificuldade ainda de medir FET, depois a gente tem que tirar essas dúvidas, tá? Mesmo que seja depois da aula, no horário normal do dia, tá? Manda um e-mail, nós temos uma apostila boa aí, tá? Que pode ser usada, tá? Mas vocês têm que treinar, tem que praticar, tá? Então aí diversas maneiras de você fazer o teste. Estou passando rápido, gente, porque muita coisa aqui a gente já viu em outras aulas, eu sei que alguns não viram, mas na apostila está bem explicado, tá? Então a gente está se disponibilizando aí passar essa apostila para vocês, tá? Tá lá no fórum. Agora todos estão recebendo esse diagrama em blocos aí, gente? Do diagrama da fonte chaveada. Digitem 3 aí, quem está com o diagrama da fonte chaveada, e digitem 1 quem não está. Quem está com algum problema de slide aí. Ah, ok. Ranamiel, você ainda tá em qual slide? Tá sem slide? Deixa eu voltar aqui e vou passar de novo. Vê se chegou aí, Ranamiel. Diagrama da fonte chaveada. Edivaldo. Edivaldo, chegou aí, slide. A água já baixou aí, Edivaldo? Deve estar com problema de água aí, hein? Envia por Sedex, né? E a cidade aí já voltou ao normal aí, Edivaldo? O negócio ficou ruim aí, né, cara? Vê se está no diagrama. Diagrama de fonte aí, Edivaldo. Já chegou aí? Bom, acho que já chegou lá para ele. Não respondeu. Bom, aqui, gente, nós temos aqui o diagrama. O diagrama de fonte, tá? Isso aí é um esquema, é importante vocês aprenderem também como é que funciona. Como é que funciona a fonte chaveada. A maioria das fontes chaveadas, gente, elas utilizam um diagrama parecido com esse aí, ó. Você vê aqui logo na entrada, tá? Você vê que logo na entrada, tá? Saiu do diagrama. Quem é que está sem o diagrama aí?
Atualizou aí, Edvaldo? Bom, gente, então olha só. Aqui logo na entrada a gente vê que em algumas fontes tem um fusível. Tá? Em algumas fontes tem um fusível. Então o que que acontece? Esse fusível aqui, tá? Às vezes ele pode danificar. Então uma das primeiras coisas que você tem que verificar quando você tem suspeita de que a fonte está queimada, é verificar o fusível logo na entrada, tá? Logo depois do fusível, em algumas fontes, por exemplo de notebook, nós temos o filtro de linha. Qual é a função do filtro de linha? A função do filtro de linha é barrar transientes, tá? Que são ruídos elétricos que vêm pela rede elétrica, tá? Então, o que que acontece? Pois é, Roberto, atorrou o fusível, né? Logo da entrada. Então, tem algumas fontes que tem esse filtro de linha e tem fontes que não tem, tá? Então, algumas de tablet vocês vão ver que tem lá uma bobina e um capacitor na entrada, mas tem outras fontes que não vai ter isso, tá? E logo depois chega aqui nos 4 diodos, ó. Isso aqui é a chamada de ponte retificadora. A função dessa ponte retificadora, gente, é deixar a tensão só com os pulsos positivos, tá? O Divino, só que não dá para me mostrar no diagrama e ao mesmo tempo mostrar na fonte. Entendeu? Tem que mostrar primeiro aqui para depois eu posso fazer um vídeo mostrando, entendeu? Mas não dá para fazer ao mesmo tempo, tá? Não dá para intercalar, não dá, porque você tem que tira vídeo e volta a apresentação, é um pouco complicado, tá? Não dá para fazer isso não, tá? Para tirar o PowerPoint é complicado, tá? Mas depois a gente mostra isso, tá, Divino? Depois a gente faz de novo e depois eu faço uma videoaula só para mostrar isso. Então o que que acontece? Aqui, gente, a saída nesse ponto aqui, ó. A saída nesse ponto aqui é uma tensão que ela só tem os pontos positivos. Ela só tem aquela tensão que, se não tivesse esse capacitor aqui na saída, tá? Se não tivesse esse capacitor aqui, a tensão ela seria assim, ó. Vou ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Sobe, desce, tá? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então a tensão seria dessa maneira, tá? A tensão Deixa eu atualizar aqui. Ver se chega para todo mundo aí. Então, se não tivesse esse capacitor aqui na saída, tá? Aqui seria assim, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Sobe, desce, sobe, desce, tá? Por quê? Porque teria o retificador, a função do retificador é eliminar o ciclo negativo da tensão, tá? Essa é a função do retificador. Então ali na saída só teria positivo. Mas como tem o capacitor principal, tá? Que é esse capacitor aqui, a tensão ela é filtrada, tá? Então, ao invés de ficar sobe, desce, a tensão ela fica uma tensão que é contínua, tá? É aquela tensão de 179 volts que a gente falou antes. A gente fala 179, mas
como se estivesse entrando 127, tá? Então subentenda isso, tá, gente? Então, se tiver entrando 110, vai ser 110 vezes 1,41, vai dar 160 e pouco. Mas eu estou falando de 179 porque partindo do princípio que é 127, tá? Então fica entendido isso aí. Na verdade não é meia onda, tá, ô Edivaldo? A saída ali, a saída de um retificador é onda completa, tá? Se fosse meia onda, seria assim, ó, seria sobe, espaço, sobe, espaço, sobe, isso aqui é meia onda. Mas no caso da saída do retificador, dessa ponte retificadora, aqui é onda completa, tá? Aqui é chamado de retificador de onda completa porque não tem o espaço, tá? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então isso aqui é chamado de onda completa. É um retificador de onda completa, tá? Então, devido a esse capacitor que tem aqui na saída, a tensão fica contínua no valor de 179 volts. Esse 179 volts, gente, ele vai ser usado, tá? Ele vai ser injetado aqui nesse lado do transformador. Olha aqui onde é que ele está entrando, ó. Ele está entrando aqui, tá? Aqui tem algumas saídas de tensão aqui, tá? Tem algumas saídas de tensão aqui, mas essa saída de tensão aqui é para alimentar esse circuito aqui embaixo. Depois a gente vai ver quem é, tá? Então tem uma roubada de tensão aqui para poder fazer esse circuito integrado aqui funcionar, tá? Então é por isso que está saindo tem uma bifurcação aqui, um roubo de tensão aqui. Não é bem roubo, né? Na verdade é calculado para isso, tá? Então o que acontece? Essa tensão de 179 volts aqui, ela é injetada aqui desse lado do transformador, tá? D6 é quem determina a tensão de saída. D6 está onde? D6 está lá do outro lado, né? Não, Beto, quem vai determinar a tensão de saída é as espiras do transformador, tá? As espiras do transformador é que vai determinar qual é a tensão de saída. O D6, a função do D6 é só retificar de novo, tá? É só retificar de novo. Não, esse D6 ali não é Zener não, tá? Ele não é um Zener não. Normalmente o Zener, quando está ligado, ele está ligado com um lado para a terra, tá, Alberto? Então, na verdade, aquele D6 ali, ele é o retificador secundário, tá? Quem vai determinar a tensão de saída vai ser as espiras e, lógico, que o chaveamento, tá? Então, quem determina é a quantidade de espiras e também o chaveamento que tiver aqui no nosso amigo ali, tá? Então o que acontece? Aqui eu vou ter uma tensão de 179 volts, tá? Mas o que acontece? O transformador, gente, não funciona com tensão contínua. Ué, mas e aí? Como é que funciona? Tá? Transformador, gente, só funciona quando tem uma variação de corrente, tá? E para que haja uma variação de corrente, eu preciso que alguém faça isso, tá? E quem é responsável nesse circuito aqui para fazer isso, gente? É o transistor Q1. Esse transistor Q1 aqui, ó, é o nosso transistor chaveador. É ele que vai ser o responsável em criar uma variação de corrente, tá? E como é que essa variação de corrente ocorre, gente? Ocorre a partir da frequência que chega aqui no seu gate, né? Porque
transistor MOSFET ou FET, ele não tem base, o que ele tem é gate. Então esse ponto aqui, ó, do transistor é chamado de gate, tá? Então aqui no gate desse transistor, gente, chega uma frequência. Essa frequência é a frequência de 40 kHz, tá? Essa frequência é a frequência de 40 kHz. E da onde vem essa frequência? Essa frequência vem desse circuito integrado que a gente chama de PWM, tá? Depois a gente vai ver por que ele é chamado de PWM, né? Alguns aí já devem saber, né? Então esse circuito integrado aqui, gente, ele é o integrado que é responsável em gerar a frequência que vai fazer o MOSFET ligar e desligar. Então, quando a frequência estiver em alta, o MOSFET liga. Quando a frequência estiver em baixa, o MOSFET desliga. Quando a frequência estiver em alta, o FET liga. Quando estiver em baixa, desliga. Então é isso aqui que vai ocorrer, ó. Vai ter um sobe e desce que vai estar entrando no gate do transistor. E esse sobe e desce aqui tem uma frequência. Que frequência é essa? 40 kHz. Tá? Então é assim que a fonte chaveada funciona, gente. Ela é chaveada por causa dessa frequência aí, que vai ligar e desligar o transistor Q1. Quando tiver em alto, liga. Quando tiver em baixo, desliga. Então, se a frequência desse PWM é 40 kHz, quer dizer que esse transistor vai ligar e desligar quantas vezes por segundo, hein, gente? Se a frequência é 40 kHz, significa que vai estar no alto 40 mil vezes por segundo. E vai estar em baixa 40 mil vezes por segundo. Então, isso significa que esse transistor Q1 vai ligar e desligar 40 mil vezes por segundo, tá? E esse ligar e desligar 40 mil vezes por segundo significa que essa tensão que era de 179 aqui em cima, ela vai ser ligada e desligada 40 mil vezes por segundo, tá? Então, esse liga-desliga, gente, é que vai gerar no primário do transformador uma variação de corrente. E essa variação de corrente vai gerar um campo magnético que vai atravessar o transformador e vai atingir o secundário do transformador, tá? Então é assim que a bobina do secundário do transformador vai receber essa variação magnética e, de acordo com o número de espiras, vai gerar uma tensão alternada ali na entrada do diodo D6, tá? Então, ali na entrada do diodo D6, eu tenho uma tensão alternada, tá? De alta frequência, de 40 mil Hz de frequência. Então, essa tensão alternada, ao passar pelo diodo, o diodo só vai deixar passar o que for negativo, gente. Tá? Então, assim é que funciona. Essa tensão que era alternada vai passar pelo diodo, vai ser retificada, só vai ter o que for positivo, e o capacitor do secundário é responsável em fazer o quê? Em limpar essa tensão. Então aqui na saída, gente, eu vou ter uma tensão limpa, porque foi retificada e foi limpa pelo capacitor do secundário. Ok? Roberto, nesse caso aí, poderia se chamar de meia onda, tá? Só que como é alta frequência, essa meia onda não vai ser nem notada, tá? E a tensão, na verdade, ali na saída, vai aparecer uma tensão
de meia onda, mas de alta frequência. E o capacitor vai corrigir aquilo ali. Então, na verdade, não vai dar nenhuma diferença na saída. Eu vou ter uma tensão limpinha ali na saída. Entenderam essa primeira parte aí, gente, de como que ocorre a geração da tensão no secundário? Quem não entendeu aí? Quem não entendeu, digita 5. Quem entendeu, digita 10. Ô Nuno, o Nuno está perguntando aí, gente, qual a diferença de uma fonte comum para uma fonte de potência real. A fonte de potência real, ela tem alguns circuitos, tá? Que de uma certa maneira corrigem, tá? E aquelas fontes chamadas com PFC ativo, tá? Então é correção de potência. Então as fontes que têm potência real, ela tem o PFC ativo. São circuitos adicionais que corrigem a potência da fonte. Então às vezes você compra uma fonte vagabunda aí, que não é fonte real, não é chamada de fonte real, né? E essas fontes, elas não têm uma estabilidade, elas podem queimar placas-mãe, né? Tanto é que tem diferença. Você vai comprar uma fonte comum aí, você paga R$50 em alguns lugares aí. Você vai comprar uma fonte real, ela custa 150, 200, até mais. Tem fonte real aí de 400, 500 reais, tá? Então tem fonte real aí que é cara. Mas a fonte com potência real, ela tem o PFC ativo. Depois a gente pode falar mais sobre isso, tá? O esquemário seria bem mais complicado então, com certeza, tá? Com certeza não teria só esses circuitos que estão mostrados aí não, tá? Então, gente, olha só. Quem não entendeu, gente, não fica com vergonha de perguntar não, tá? Tem nominal e real é com PFC ativo, exatamente, Alexandre, é isso aí. Tá? Então, quem não entendeu, gente, não fica com vergonha de perguntar. Então a fonte ela é chamada de chaveada porque ela tem esse circuito que gera alta frequência e essa alta frequência vai ser jogada no gate do transistor chaveador e o transistor chaveador é que vai puxar essa tensão dentro do transformador, tá? A novidade nessa fonte chaveada, gente, é que ela tem um circuito de correção, tá? Então, ela tem um circuito de correção que ela se autocorrige quando a tensão tá baixa ou quando tem algum curto, tá? Ok, Jefferson, beleza. Um abraço aí, amanhã você pede aí a gravação da aula e você pega a aula toda, tá, Jefferson? Eu te mando o link aí amanhã. Ela é uma fonte inteligente. Então aqui na parte de baixo, gente, a tem uma bobininha aqui, ó. Enquanto está acontecendo aqui essa geração de magnetismo aqui, tem uma outra bobina aqui embaixo que ela recebe esse magnetismo também. E dependendo de como tiver esse valor, gente, esse valor aqui vai ser reinjetado no circuito integrado, ó. Olha onde é que vem, ó. Passa por aqui. Vem aqui, ó, e olha só onde é que está indo, ó. Olha só onde é que está indo. Está indo lá no pino 1 do circuito integrado, tá? Então, dependendo de... Se a tensão estiver alta demais, vai vir um fator de correção aqui, e essa frequência aqui, ela vai ser reajustada. Ela é chamada de PWM, gente, porque significa Power Width Module, ou seja, modulação por largura de pulso, tá? P de pulse, W de width
e M de module, ou seja, modulação por largura de pulso. Então, de acordo com quem tiver essa tensão aqui nessa bobina aqui do transformador, eu vou ter um sinal que vai ser reinjetado nesse circuito integrado. Esse circuito integrado, gente, ele foi desenvolvido exclusivamente para isso. Ele é chamado de PWM. Quem está fazendo manutenção de placas mãe de notebook, a gente já começou a falar desses PWM. A função do PWM é jogar frequências para os gates dos MOSFETs, tá? E essa frequência é que vai determinar qual é a tensão que o MOSFET vai regular, tá? Então essa é a função do PWM, tá? Então toda fonte de alimentação tem PWM, gente. O PWM ele pode ser um circuito integrado ou pode ser um circuito discreto, tá? Então seria importante depois, quem puder aí, pega uma fonte de notebook ou pega uma fonte de tablet para vocês começarem a identificar na fonte quem é quem. Quem é que é o circuito retificador do primário, quem é o retificador do secundário, quem é o PWM, tá? Quem é o transistor chaveador, porque é a partir dessa prática que vocês vão fazer aí, é que vocês vão entender melhor, tá? É a partir dessa prática que vocês fizerem aí que vocês vão aprender melhor. Chama de oscilador. Exatamente. O oscilador é o circuito PWM, como está falando a Simone aí. Tá, gente? Então, é isso que vai ocorrer, tá? Então, seria assim que a fonte funciona. É assim que ela tem aí a correção de aumentar ou diminuir a frequência para poder corrigir a tensão no secundário. O último slide que eu queria mostrar aqui também é de uma fonte de alimentação chaveada, tá? Só que essa fonte chaveada aqui, errei aqui, peraí. Essa fonte chaveada aqui, o que acontece? Ela ao invés de usar, ela usa um acoplador óptico. Então, em muitas fontes de notebook e de tablet, ao invés de você encontrar aquela bobininha lá no transformador, você vai encontrar um acoplador óptico. Olha aqui, ó. Isso aqui é um acoplador óptico. É um circuito integrado, tá? Normalmente de 4 perninhas. Então 2 é para esse fotodiodo aqui e 2 para esse fototransistor aqui. Então, de acordo com o que tiver a tensão aqui na saída, esse acoplador óptico aqui, ele vai mandar sinal para esse fototransistor aqui, e esse fototransistor aqui é que vai corrigir a frequência do oscilador, que vai fazer ligar ou desligar o FET, tá? Então, em fonte de notebook, em fonte de tablet, a gente vai encontrar muito esse tipo de fonte. Ela é controlada através de acoplador óptico, que é um circuito integrado com 4 perninhas. Ok, gente? Então, é isso aí. É isso aí que eu queria dar defeito também, né? Dá muito defeito também esse acoplador óptico, tá? Como tá falando o Beto aí, tá? Então eu queria que vocês, quem pudesse aí, abrisse uma fonte chaveada, tá? Ou mesmo o seu de carregador de celular, ou uma fonte de notebook, para a gente começar a ter as dúvidas aí, tá? Na próxima aula a gente vai falar de fonte interna do tablet, tá? Vai ser fonte chaveada também no tablet, na placa do tablet, tá? Então seria importante, mas aí eu posso, só para poder tirar essas dúvidas aí, como pediram aí, fazer um vídeo mostrando na fonte quem são os componentes internos da fonte chaveada. Ok? Perguntas aí, já são 23 horas, tá? Gostaria de perguntas, quem tiver. O Alan Cunha aí, ó. O Alan Cunha, gente, é o nosso parceiro aí de Rondônia, viu, o Leandro?
ele está montando treinamentos aí pra gente aí em Rondônia, tá? Aí em Porto Velho. Então aí o pessoal aí do norte do Brasil aí que quiser fazer curso conosco, depois adiciona aí o e-mail aí do Alan Cunha, que está aí na sala, ele é de Rondônia, tá? E é isso aí. Perguntas aí? Ah, beleza. Ó, o Valdomiro tá levantando uma questão aqui, ó. Fontes chaveadas em TVs tem como principais defeitos o fotoacoplador e o PWM, viu, gente? Ó, o Valdomiro é nosso amigo aí, lá de Botucatu, fez treinamento em São Paulo conosco também, tá? E ele é especializado em televisões LCDs, de plasma. Então ele está levantando aí levantando uma questão, não, ele está afirmando aí que em fonte de TVs, os principais causadores são fotoacopladores e oscilador PWM, tá? Ok? Então quem for trabalhar aí com televisões, tá? Ok? MP, Nuno, você conhece aí em MP? MP é o que, Roberto? Ninguém entendeu. Miguel Pereira, deve ser Miguel Pereira, Nuno. É Miguel Pereira, né? Nuno Miguel Pereira, mas Miguel Pereira é o nome dele, Roberto. O nome dele é Nuno Miguel Pereira, ele não é de Miguel Pereira, não. Tá? É o nome dele mesmo. Ok, gente? Bom, gente, então, ó, são 23 horas e 5 minutos já. Então nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar de fontes também, mas vai ser fonte já na placa do tablet, tá? E vamos fazer aí uns vídeos aí para a gente mostrar esses componentes internos da fonte chaveada do tablet, ok? Perguntas podem ser enviadas também para o nosso e-mail marcos@clubedosnotebooks.com.br. E quem não tem o meu MSN, depois vocês adicionem aí, é marcos@clubedasimpressoras.com.br. Ok? O fórum, o Beto digitou aí, ó, http /clubedosnotebooks.forumeiros.com. Ok, gente? Boa noite aí e até amanhã para quem vai fazer manutenção de placas. Amanhã estamos de volta aí nesse mesmo bate-canal. Ok? Um abraço aí a todos aí, muito obrigado pela presença.